Suponha que você esteja com dor de cabeça e resolva tomar uma aspirina. Após uma hora, você melhora. Mas foi a aspirina que melhorou a sua dor de cabeça? Talvez você tenha ido dormir e o descanso que fez sua cabeça melhorar. Talvez você praticou um exercício e isso fez sua cabeça melhorar. Talvez você teria melhorado independente do remédio. Como saber a causa verdadeira da melhora? Aqui jaz um dos problemas mais fascinantes do pensamento ocidental, que é descobrir as causas e os efeitos dos fenômenos. Todos conseguem entender intuitivamente o que é causalidade e separar de uma mera associação. Por exemplo, se você entrar no site Spurious Correlations, encontra logo de cara correlações que obviamente não são causais. Um exemplo é a correlação entre gastos do governo americano em ciência e suicídios por sufocamento, variáveis que estão altamente correlacionadas, chegando a ter um coeficiente de correlação de 99,8% aproximadamente. Obviamente, não é o gasto governamental em ciência que está causando esse tipo de suicídio, muito menos esse tipo de suicídio que está causando esse tipo de gasto. São apenas eventos concomitantes que nada tem a ver um com o outro. Afinal, qual seria o mecanismo teórico causal que levaria a esses dois eventos estarem ligados? É muito difícil pensar em algo convincente e que ao mesmo tempo seja coerente com todo o resto do nosso conhecimento científico acumulado sobre como o mundo funciona. Mas você pode estar se perguntando, ok, correlação não implica causalidade. Grande novidade. Mas causalidade implica em correlação, certo? Afinal, se um evento está causando o outro, então devem estar associados, correto? E a resposta chocante é que não. Não só correlação não implica causalidade, como causalidade não implica em correlação. Um exemplo empírico vem do artigo Causation Without Correlation, Parasite Mediated Frequency Dependent Selection Infection Prevalence, da Lively et al. 2021. O resumo do artigo diz o seguinte: acredita-se que a seleção mediada por parasitas mantém a diversidade genética do hospedeiro para a resistência. Podemos, portanto, esperar encontrar uma forte correlação positiva entre a diversidade genética do hospedeiro e a prevalência da infecção nas populações naturais. Aqui, usamos simulações de computador para examinar a coevolução hospedeiro-parasita em 20 populações clonais semi-isoladas em uma ampla gama de valores, tanto para a virulência do parasita quanto para a fecundidade do parasita. Descobrimos que a correlação entre a diversidade genética do hospedeiro e a prevalência da infecção pode ser significativamente positiva para valores intermediários de virulência e fecundidade do parasita. Mas a correlação também pode ser fraca e estatisticamente não significativa, mesmo quando a seleção dependente de frequência mediada por parasitas é a única força que mantém a diversidade do hospedeiro. Portanto, análises correlacionais de populações de campo, embora úteis, podem subestimar o papel dos parasitas na manutenção da diversidade do hospedeiro. Se você ainda não está convencido, escrevi este texto que publiquei no meu Medium, intitulado Correlação não implica causalidade. Mas por quê? Nele explico a diferença conceitual entre correlação e causalidade, assim como dou um exemplo numérico para demonstrar como você pode vir a ter o primeiro sem o segundo. Chegamos à conclusão que não só correlação não implica causalidade, mas causalidade não implica em correlação. Então, se não por correlações, como descobrir causalidade? Aqui entra a inferência causal, mais especificamente o modelo de resultados potenciais de Newman e Rubin. A questão é que a linguagem de associações, correlações, não é a gramática correta nem a ideal para se falar em causação. Então, antes de introduzir as intuições e o próprio modelo, vamos passar pelo seu linguajar conceitual, a modo de entender bem o que as equações do modelo querem dizer. Mas antes, vamos contextualizar. Para entender o modelo de causalidade, é preciso entender primeiramente o que é causalidade. Algo que parece trivial, mas é algo filosoficamente bem complicado e cheio de controvérsias. Em virtude disso, focaremos na conceitualização embutida no nosso modelo, o que não esgota todas as discussões de natureza filosófica sobre o assunto. Mas seguimos. Para definir causalidade, devemos voltar para o ano de 1748, na publicação do livro Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, do filósofo escocês David Hume, que pela primeira vez proveu de maneira clara e concisa a definição mais aceita por anos de causalidade no capítulo Of the Idea of Necessary Connection. Nela, Hume dá a seguinte definição: podemos definir uma causa como sendo um objeto seguido por outro, e onde todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por objetos semelhantes ao segundo, ou em outras palavras, onde se o primeiro objeto não tivesse existido, o segundo não teria existido. Hume acreditava que a ideia de conexão necessária entre os objetos, ou seja, causa e efeito, deriva de uma impressão distinta das percepções dos próprios objetos. Ou seja,
Veja, perceber ou visualizar um evento A seguido de um evento B é diferente de A causar B. Essa impressão nada mais é do que a qualidade sentida da transição habitual, involuntária, da mente quando confrontada com repetições de eventos semelhantes. Isto é, nessa noção do evento A causou o evento B é apenas uma construção da nossa mente ao se habituar com toda vez que vemos A, ele é seguido de B. Mas estaríamos tão legítimos em dizer que A causou B quanto dizer que é a andorinha que está fazendo o verão. Assim, para Hume, a causalidade não existe, sendo então apenas uma ilusão criada na nossa mente, algo que projetamos na realidade e não algo da própria. Muito da filosofia confrontou-se contra os desafios céticos de Hume, principalmente com relação à existência ou não de causalidade. Mas antes de tudo, perceba o truque que Hume fez, pois na realidade ele nos deu duas definições, e não uma. Definição número 1. Podemos definir uma causa como sendo um objeto seguido por outro, e onde todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por objetos semelhantes ao segundo. Podemos chamar essa de definição regular da causalidade, pois essencialmente interpreta causa e efeito como sendo uma sequência de correlações, uma sequência temporal de eventos que ocorre como uma lei da natureza. Já na segunda, temos que se o primeiro objeto não tivesse existido, o segundo nunca teria existido. Podemos chamar essa de definição contrafactual da causalidade, pois estamos pensando em termos de noções como possibilidade do que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. A definição de causalidade de Hume se consagrou na literatura filosófica e muito se debateu a favor ou contra, baseado implicitamente ou explicitamente nessa. No entanto, os filósofos ignoraram a segunda definição de Hume durante a maior parte dos séculos XIX e XX. Declarações contrafactuais sempre pareceram muito confusas e incertas para satisfazer os acadêmicos. Em vez disso, os filósofos tentaram resgatar a primeira definição de Hume por meio de uma teoria de causação probabilística. O filósofo que desafiou a convenção foi David Lewis, que em seu artigo Causation, em 1973, abandonou completamente a abordagem de regularidade e começou a interpretar A causa B como B não teria acontecido se não tivesse sido por A. Lewis pergunta, por que não aceitar os contrafactuais logo de cara pelo que são declarações sobre possíveis alternativas para a situação real? Para entender a interpretação de Lewis, faz sentido se apropriar de uma ferramenta da lógica modal, que é a semântica dos mundos possíveis. Para entender, peguemos um exemplo. Lula poderia ter ganho a eleição presidencial no Brasil em 1989. Todo mundo consegue entender essa frase e dizer que ela é verdade. Possivelmente, Lula poderia ter ganho se as coisas tivessem sido diferentes, mas não o foram. Perceba que não há aqui uma afirmação de cunho probabilístico, do tipo, Lula tinha uma probabilidade de X% de ganhar, mas estamos dizendo que ao invés de Collor, existia a possibilidade de Lula ter ganho. Intuitivamente, esta afirmação é trivialmente verdadeira. É claro que as coisas poderiam ser diferentes, qualquer um pode perceber isso, mas em virtude do que isso é verdade? Afinal, as coisas foram o que são e não o que poderiam ter sido. Esse tipo de sentença é que a lógica modal tenta fazer sentido. Para isso, utilizamos o conceito de mundos possíveis. Mundo possível é uma descrição completa e consistente de como as coisas poderiam ter sido ou de como as coisas são. A história é consistente no sentido em que seus enunciados não implicam em contradições. Ele descreve um conjunto de situações possíveis que são todas possíveis juntas. A história pode ser ou não ser verdadeira. O mundo atual é a história que é verdadeira, a descrição de como as coisas são de fato. Então digamos que você está no impasse de tomar a decisão A ou não A. Digamos ainda que no mundo atual você tomou a decisão A. Logo existe um mundo possível e, portanto, um mundo contrafactual na qual você não tomou A. Então lembrem, o contrafactual de tomar a decisão A é não tomar a decisão A. Com isso, podemos entender que não tomá-la como se num mundo paralelo no qual tudo é igual, exceto o fato de você não tomar a decisão A. A partir desse aparato lógico que Lewis vai construir a sua noção de causalidade, a teoria contrafactual da causalidade. E é justamente com base nessa teoria que o nosso modelo de causalidade vai se basear. Tudo isso parece demasiadamente abstrato e de fato o é. Então, se puderem aguentar um pouquinho comigo, tudo fará sentido. O modelo vai partir da noção de contrafactualidade, sendo a comparação entre o resultado observado com o resultado contrafactual que nos diz o efeito causal. Voltemos ao problema original que inicia esse vídeo. Suponha que você esteja com dor de cabeça e resolva tomar uma aspirina. Após uma hora, você melhora. Mas foi a aspirina que melhorou a sua dor de cabeça? Segundo este modelo, antes de tomar a aspirina, há dois resultados potenciais. Aquele em que você toma o remédio e aquele em que você não toma. Se você tomou o remédio, então o resultado potencial em que você tomava o remédio se realiza. Então, para ver se foi a aspirina que melhorou, bastaríamos ver a comparação entre o resultado observado e o resultado contrafactual no mundo possível na qual não se tomou o remédio. A ideia básica de que os efeitos causais são a comparação de resultados potenciais pode parecer tão óbvia que se poderia esperar que seja um princípio estabelecido
reconhecido há muito tempo no pensamento científico. No entanto, embora as sementes da ideia possam ser rastreadas pelo menos até o século XVIII, a notação formal para resultados potenciais não foi introduzida até 1923 pelo matemático e estatístico polonês Jerzy Neumann. Em seu texto Essays on Principles, na seção On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments, o estatístico Neumann apresenta um modelo para análise de experimentos de campo conduzidas com o propósito de comparar várias variedades de cultura. Mesmo assim, no entanto, o conceito de resultado potencial foi usado exclusivamente no contexto de experimentos controlados aleatorizados e não em estudos observacionais, ou seja, em estudos que não envolvem experimentos. Foi apenas mais recentemente, começando no início dos anos 70, com o trabalho de Donald Rubin com o artigo Estimating Effects of Treatments in Randomized and Non-Randomized Studies de 1974, que a linguagem e o raciocínio de resultados potenciais foram colocados na frente e no centro dos cenários do estudo observacional, e levou mais de um quarto de século antes de encontrar ampla aceitação como uma forma natural de definir e avaliar os efeitos causais independentemente do cenário. O efeito causal é a comparação entre dois resultados potenciais, realizado em resultado observado e seu contrafactual, dado uma intervenção. Vamos decompor essa definição por partes. Para achar causalidade, é preciso comparar coisas, comparar o tratamento com o controle, o tomar aspirina com o não tomar aspirina, etc. E se está comparando, são resultados potenciais, isto é, se compara o resultado daquilo que o indivíduo fez com o resultado daquilo que o indivíduo teria feito se não tivesse feito aquilo que de fato fez. E o que o indivíduo fez estamos chamando de intervenção. Vou dar uma definição super elaborada de intervenção e depois vou simplificar o que dei. Primeiro, vamos olhar para este DAG. Um DAG é um acrônimo para Directed Acyclical Graph, ou em português, grafo direcionado acíclico. Usaremos grafos para representar os mecanismos causais do nosso modelo, sendo que os nós representam as variáveis do modelo e as arestas direcionadas representam a direção do efeito. Perceba, ao direcionar uma seta de x para d, estamos representando que a variação de x está causando parte da variação de d. Então, no nosso gráfico causal, representar que d é a causa de x, ou no linguajar do modelo é a causa direta de x, é o mesmo que escrever d é uma função de x. O bom dos grafos é que eles permitem escrever funções de maneira não paramétrica, além de facilitar a identificação, mostrando nossas hipóteses de o que causa o que. Por exemplo, x está causando d e x e d estão causando y, lembrando que x causa d. Com isso, cobrimos a parte do gráfico direcionado. O acíclico serve para garantir que a causação ocorre em uma única direção e impedir isso. Perceba que estamos afirmando que parte da variação de x é endogenamente determinada por ele mesmo. Por isso, sem autocausação e causalidade original, temos nosso grafo direcionado acíclico. Vamos à nomenclatura. A variável que recebe a seta é chamada de filho da variável que direciona a seta. Então, y é filho de x e d. D, que também é filho de x. Portanto, x é pai de y e de d. E, por sua vez, d é pai de y. O DAG explicita nossas hipóteses sobre a distribuição conjunta das variáveis. Neste DAG, temos as variáveis x, d e y. Assim, o grafo causal nos diz que a distribuição conjunta de probabilidade dessas variáveis é igual à probabilidade de x vezes a probabilidade de d condicionado a x vezes a probabilidade de y condicionado a d e x. Como x não tem nenhum pai e, por sua vez, é pai de outras variáveis, então, na fatorização da distribuição conjunta desse modelo, ele aparece de maneira incondicionada. Como d é filho de x, condicionamos a probabilidade de d ao seu pai, que é x. Por sua vez, condicionamos y a d e x, ou seja, condicionamos sempre os filhos aos pais. E ao pai que não tem pai, deixamos incondicionado. A distribuição conjunta das variáveis no modelo é dada pelo produto da distribuição condicional da probabilidade do filho dado pai de todas as famílias no gráfico. Podemos então escrever a fórmula geral da distribuição conjunta das variáveis de qualquer DAG. A probabilidade para um conjunto de variáveis é igual ao produtório de i até n da probabilidade de xi dado PAI, em que PAI representa o pai da variável xi e x representa o conjunto de todas as variáveis de 1 até n. Definição: uma intervenção significa algum tipo de modificação de fatores no produto que fatoriza a função de probabilidade conjunta. Vamos dar um exemplo. Para isso, voltemos ao nosso DAG. O tipo mais simples de intervenção é fixar a distribuição da variável d para alguma constante d, denotadas por do d igual a dj, ou apenas do dj. Neste caso, o que estamos querendo é o efeito de d em y. Para isso, estamos intervindo em d de modo a isolar a variação de d da variação de x, assim achando a variação de y em função da variação de d. Neste caso, como fixamos o d em dj, a seta, a variação de x, que proporciona uma variação em d, sumiu, já que a variação de d foi única e exclusivamente decorrente do fato de termos
temos fixado DJ, ou seja, cortamos a ligação entre x e d. Reiterando, como fixamos d igual a dj, então decorrente dessa intervenção, a variação de d não é mais consequente da variação de x, é porque não há variação de d, já que o d está fixo. Então d é independente de x, portanto não há uma seta entre x e d. Queremos calcular a variação de y única e exclusiva em função da variação de d. Para isso, fizemos a intervenção em d, fixando em dj. Assim, a probabilidade y condicionado a do dj é igual à probabilidade y condicionado a d igual a dj no modelo modificado. O subscrito mzinho na probabilidade da direita significa que estamos olhando para a distribuição condicional da variável y no modelo sem a seta de x para d, ou seja, onde foi realizada a intervenção em d. A probabilidade condicional de y no modelo m é igual ao somatório da probabilidade de y condicionado em dj e x, vezes a probabilidade de x também condicionada a dj. Ambas as probabilidades correspondem à distribuição de probabilidade do modelo com a intervenção, e o somatório vale para todos os valores da distribuição de x, que aqui é discreta. A igualdade anterior é, por sua vez, igual ao somatório de y condicionado a dj e x, vezes a probabilidade incondicional de x, somado a todos os valores de x, novamente considerando as probabilidades do modelo com intervenção. Essa fórmula final que chegamos usando as probabilidades do modelo M é a mesma que o somatório da probabilidade y condicionado a dj e x vezes a probabilidade incondicional de x somado para todos os valores de x. Entretanto, perceba que as probabilidades no modelo M vão ser as mesmas que no modelo original quando d assume o valor dj. Portanto, a probabilidade y dado do dj é igual à seguinte fórmula que derivamos acima. Conseguimos escrever a intervenção em termos da probabilidade do próprio modelo sem a intervenção. Para simplificar isso tudo, intervenção é qualquer modificação nos fatores da função de distribuição de probabilidade conjunta das variáveis em nosso modelo causal. Pense em intervenção como alguém recebendo uma vacina, alguém tomando uma aspirina, etc. Ou seja, é algo que é realizado e depois que isso é feito, altera a probabilidade de algum evento. No caso da vacina, de eu pegar Covid. No caso da aspirina, de eu não ter dor de cabeça, e etc. Por conveniência, focaremos em tratamentos binários. Uma dessas ações corresponde a um tratamento mais ativo, por exemplo, tomar uma aspirina, em contraste com uma ação mais passiva, por exemplo, não tomar aspirina. Em geral, nos referimos ao tratamento mais ativo simplesmente como tratamento e o outro tratamento como controle. As unidades de um experimento são a quem a intervenção é atribuída. A intervenção é justamente a unidade ser tratada ou não. As unidades que são atribuídas ao tratamento são designadas ao grupo de tratamento, enquanto as outras unidades são designadas ao grupo de controle. Aqui vem uma parte complicada, então atenção redobrada. Dada uma unidade em um conjunto de ações, associamos cada parte de ação unidade a um resultado potencial. Então, antes do experimento acontecer, ou seja, antes de atribuirmos a intervenção à unidade, existem dois resultados potenciais, aquele em que a pessoa é tratada e aquele em que não é tratada. Após a atribuição, quer que seja esta, um destes resultados potenciais vai ser realizado, enquanto o outro é perdido para sempre. Vamos para a notação do modelo. Vamos denotar y como resultado observado do experimento, enquanto d vai representar a atribuição de tratamento. Se d for igual a 1, então a unidade foi designada ao grupo de tratamento. Caso contrário, será designada ao grupo de controle. Vamos denotar yd como resultado potencial associado à atribuição de tratamento d. Logo, y1 é o resultado potencial associado à atribuição de tratamento d igual a 1. E y0 é o resultado potencial associado à atribuição de tratamento d igual a 0. Lembre que aqui estamos falando de resultados potenciais e não dos observados ou realizados. Ainda não foi de fato atribuído tratamento para a unidade. São apenas os resultados que a unidade potencialmente terá quando for de fato atribuído o tratamento. Tanto os resultados observados vão ser o seguinte: o resultado observado y vai ser igual ao resultado potencial associado à atribuição de tratamento y1 se d for igual a 1. Por sua vez, o resultado observado y vai ser igual ao resultado potencial associado à não atribuição de tratamento y0 se d for igual a 0. Então, se a unidade foi designada ao grupo de tratamento, o resultado realizado para este subgrupo após a intervenção é justamente aquele resultado potencial associado à atribuição de tratamento. Lembrando que era potencial na medida que era um possível estado antes do tratamento, mas agora se tornou realizado e observado. Por sua vez, se a unidade foi designada ao grupo de controle, o resultado realizado para este subgrupo após a intervenção é justamente aquele resultado potencial associado à não atribuição do tratamento. Novamente reiterando que era potencial na medida que era um possível estado antes
do tratamento, mas agora se tornou realizado e observado. Vamos reescrever o resultado observado em termos dos resultados potenciais. E nossa fórmula nos diz que o resultado observado é igual a D vezes Y1 mais 1 menos D vezes Y0. Note, se D for igual a 1, então Y vai ser igual a Y1. E por sua vez, se D for igual a 0, Y vai ser igual a Y0. Uma vez que ocorre a atribuição e seu D recebe um valor, ou 1 ou 0, apenas um resultado potencial é realizado e o outro é perdido para sempre. Em suma, para cada possível atribuição de tratamento D binário, designada para uma unidade, existem dois resultados potenciais, Y0 e Y1. Se D for igual a 1, ou seja, se a unidade for designada ao grupo de tratamento, então o resultado observado é Y igual a Y1 e o resultado contrafactual é Y0. É contrafactual na medida que diz respeito a um possível resultado que seria observado se as coisas fossem diferentes, ou seja, se não tivesse recebido o tratamento. Se D for igual a 0, ou seja, se a unidade for designada ao grupo de controle, então o resultado observado é Y igual a Y0 e o resultado contrafactual é Y1, que também é contrafactual na medida que diz respeito a um possível resultado que seria observado se as coisas fossem diferentes, isto é, se a unidade tivesse recebido o tratamento. Então, pense nos resultados potenciais não como algo real, mas como estados da natureza possíveis que estão para ser realizados. Por exemplo, dentro de cada semente há uma árvore potencial. Então, em termos do nosso linguajar, um dos resultados potenciais de uma semente associado a ser plantada, que aqui é a nossa intervenção, ou seja, D igual a 1, é que ela pode vir a ser uma árvore. Isso não quer dizer que ela necessariamente vai virar uma árvore. A questão importante aqui não é o resultado per se, mas o resultado decorrente da atribuição de tratamento. Dada a intervenção, a semente tem um resultado potencial associado a ser plantada e a não ser plantada. Uma vez que ela é de fato plantada, não ser plantada vira seu contrafactual. Aqui, também não pense o contrafactual como necessariamente algo real, como se estivéssemos especulando sobre multiversos ou coisas do tipo. O contrafactual é meramente como as coisas poderiam ter sido se a semente não tivesse sido plantada. Para simplificar, temos aqui nossos resultados potenciais, que são apenas abstrações teóricas. Mas lembre-se, em termos do modelo, temos para cada valor da atribuição de tratamento um resultado potencial associado. Como estamos trabalhando com o tratamento binário, então temos dois resultados potenciais. Aquele associado à atribuição, que aqui é representado em azul, Y1, e aquele associado à não atribuição, que aqui é representado de vermelho, Y0. 1 recebeu, 0 não recebeu. Então, reiterando, no caso da imagem e do nosso exemplo da aspirina, Y1 é o resultado potencial de tomar a aspirina, receber o tratamento, portanto fazer parte do grupo de tratamento. E Y0 é o resultado potencial de não tomar a aspirina, não receber o tratamento, portanto fazer parte do grupo de controle. Temos aqui nossa unidade, que no período T vai ser atribuído o tratamento, então vai ser decidido se ele vai participar do grupo de tratamento ou controle. Se receber o tratamento, T igual a 1, então vai ao grupo de tratamento, e portanto no período T mais 1, o resultado observado de receber o tratamento é a realização do resultado potencial de receber o tratamento. Agora, suponha que ao invés de ter recebido o tratamento, ele não tenha recebido, ou seja, não tomou a aspirina. Como não recebeu o tratamento, D igual a 0, então a unidade foi designada ao grupo controle. E, portanto, o resultado observado no período T mais 1 é justamente a realização do resultado potencial de não receber o tratamento. Assim, temos como conectar os resultados potenciais com os resultados observados, tomando que os resultados observados são justamente as realizações dos resultados potenciais. Perceba, apenas um dos resultados potenciais vai ser realizado. Se receber o tratamento, então Y1 vai ser realizado, e você perde o Y0 para sempre. Agora, se você não recebe tratamento, o Y0 é realizado e você perde o Y1 para sempre. Eis o problema fundamental da inferência causal. Uma vez que você vê um resultado potencial ser realizado, então para uma mesma unidade você perde o outro resultado potencial para sempre. Ou seja, dei o tratamento, Y é igual a Y1, que é o nosso resultado observado, enquanto o Y0 é o resultado potencial de não receber o tratamento, é o resultado contrafactual. Então, para consolidar, se não dei o tratamento, então Y é igual a Y0, que é o nosso resultado observado. Y1 é o resultado potencial de receber o tratamento, é o resultado contrafactual. Então, contrafactual é sempre o resultado potencial contrário ao observado. É o que eu observaria em potencial se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz. Reitero, depois que você atribui o tratamento
tratamento à unidade. O outro resultado potencial não pode ser observado, porque as ações correspondentes que o levaria a ser realizado não foram tomadas. Se eu tomar aspirina, não tenho como ver como seria se eu não tivesse tomado, até porque não tem como eu voltar no tempo ou me clonar. Agora foco a parte importante. O efeito causal de uma ação ou tratamento em relação a outro envolve a comparação desses resultados potenciais, do realizado e seu contrafactual não realizado, e portanto não observável. Qualquer tratamento deve ocorrer temporalmente antes que seja possível a observação de qualquer um dos resultados potenciais associados. Então, ao esquema, a unidade possui dois resultados potenciais pré-tratamento, ou seja, para todo tempo menor ou igual a t. Aí, a unidade recebe ou não o tratamento no período t. Então, todo o período anterior à intervenção, a unidade tem dois resultados potenciais. Por isso, assim que recebem ou não o tratamento, eles deixam de ser um dos resultados potenciais, uma vez que eles deixam de ser potenciais e se tornam atos. Eles são realizados. O resultado observado é justamente a realização do resultado potencial associado à atribuição do tratamento. Ou seja, o período t mais 1, um dos resultados potenciais vira realizado. Assim passa a ser observado, enquanto o outro resultado potencial se torna apenas um resultado contrafactual não observado. O efeito causal é a diferença entre o resultado realizado menos o resultado contrafactual para a mesma unidade. Mas voltamos para o problema fundamental da inferência causal. Para uma mesma unidade, você observa apenas um dos resultados potenciais, que é justamente aquele realizado com a atribuição de tratamento. Então seria a causalidade impossível de se descobrir? Então, não exatamente. Embora não possamos descobrir o efeito causal de uma intervenção para um indivíduo, conseguimos descobrir para uma amostra, e disso inferir para uma população. Portanto, dado algumas hipóteses sejam satisfeitas, conseguimos descobrir o efeito causal médio de uma intervenção, não dos indivíduos, mas de uma população como um todo. Voltando à nossa notação, como definimos antes, D vai representar a atribuição de tratamento. Quando for A1, a unidade é designada ao grupo de tratamento, caso contrário, ao controle. Y vai representar o resultado observado, sendo igual a Y1 quando D for igual a 1 e Y0 caso contrário. E temos aqui nossa fórmula em que expressa o resultado observado em função dos resultados potenciais. Mas como vamos trabalhar com populações e não unidades individuais, vamos utilizar muito da esperança condicional ou incondicional de uma população. Então segue a notação relevante em termos dos resultados observados. A esperança do resultado observado é o resultado médio observado da intervenção na população, o que se observou na média após atribuir o tratamento para alguns. A esperança do resultado observado condicionado a D igual a 1 é o resultado médio observado do grupo de tratamento, ou seja, estamos observando o efeito médio para um subgrupo específico da população, no caso, aqueles que foram atribuídos tratamento. A esperança do resultado observado condicionado a D igual a 0 é o resultado médio observado do grupo de controle. Novamente, estamos observando o efeito médio para um subgrupo específico da população, no caso, aqueles que não foram atribuídos tratamento. Ora, para a notação relevante em termos de resultados potenciais, a esperança do resultado potencial Y1 é o resultado potencial médio de se atribuir tratamento na população. A esperança do resultado potencial Y0 é o resultado potencial médio de não se atribuir tratamento na população. A esperança do resultado potencial Y1 condicionado a D igual a 1 é o resultado potencial médio de se atribuir tratamento ao grupo de tratamento, ou seja, é o efeito médio para um subgrupo específico da população, no caso, aqueles que foram atribuídos tratamento. A esperança do resultado potencial Y0 condicionado a D igual a 1 é o resultado potencial médio de não se atribuir tratamento ao grupo de tratamento, ou seja, é o efeito médio que os indivíduos que receberam tratamento teriam caso não tivessem recebido o tratamento. Então perceba, ao condicionar em D igual a 1, estamos denotando o subgrupo da população que foi designado ao grupo de tratamento, mas estamos olhando o efeito contrafactual, aquele que não foi realizado e não é observado. A esperança do resultado potencial Y0 condicionado a D igual a 0 é o resultado potencial médio de não se atribuir o tratamento ao grupo de controle, ou seja, é o efeito médio para um subgrupo específico da população, no caso, aqueles que foram atribuídos ao controle. A esperança do resultado potencial Y1 condicionado a D0 é o resultado potencial médio de se atribuir tratamento ao grupo de controle, ou seja, é o efeito médio que os indivíduos que não receberam tratamento teriam caso tivessem recebido o tratamento. Então, novamente, perceba que ao condicionar em D igual a 0, estamos denotando o subgrupo da população que foi designado ao grupo de controle, mas estamos olhando ao efeito contrafactual, aquele que não foi realizado e não é observado. Agora que apresentamos todos os componentes que precisamos para compreender o modelo, vamos juntar tudo. Para isso, voltemos novamente ao problema original.
Suponha que você queira responder se a aspirina de fato melhora a dor de cabeça. E para isso você resolve montar um experimento. Imagine que, por conta de uma divindade, alguma magia ou qualquer motivo que seja, lhe foi concedida a habilidade de ver os resultados potenciais dos indivíduos, seja antes da intervenção, seja depois, até em cenários contrafactuais. Ou seja, como já disse, você consegue ver como as coisas poderiam ter sido, além de como de fato foram. Dadas as informações e os poderes que lhe foram concedidos, você resolve montar um experimento ideal. O experimento seria o seguinte: primeiro, você pega uma amostra, e aqui, para termos de simplificação, usaremos 5 unidades. Para achar o efeito causal, você precisa comparar ela com ela mesma, em um mundo contrafactual, como se fosse um mundo paralelo. Então, temos nossos 5 indivíduos e vamos comparar eles com eles mesmos, no mundo paralelo. Antes da intervenção, perceba que, seja no mundo original, seja no mundo paralelo, todas as unidades possuem 2 resultados potenciais. Como conseguimos ver o contrafactual de cada indivíduo, vamos simplesmente atribuir o tratamento para todos os indivíduos da nossa amostra original e usar o mundo paralelo como controle. Vamos tirar a esperança de cada mundo e comparar os efeitos. Temos na primeira esperança o efeito médio de atribuir tratamento para toda a população, enquanto na segunda esperança o efeito médio de não se atribuir tratamento para essa mesma população. Estamos comparando o resultado observado com o resultado contrafactual, que é o mundo paralelo em que não atribuímos o tratamento para a população. Como a esperança é um operador linear, podemos reescrever essa fórmula juntando os resultados potenciais numa esperança só. Essa expressão é o Average Treatment Effect, ou ATE, é o efeito de tratamento médio, que é justamente o efeito causal que queremos descobrir. Infelizmente, na realidade, não é possível ver os resultados potenciais contrafactuais. Um experimento verdadeiro iria dividir a sua amostra em um grupo de tratamento e um de controle. Disso vale a pergunta: é possível transformar um experimento verdadeiro em um experimento ideal? Sim. Para isso, vamos olhar para cada subgrupo separadamente, começando pelo grupo de tratamento. Novamente, supondo que temos nossos poderes de ver contrafactuais. Tudo isso vai fazer sentido no final, juro. Vamos atribuir tratamento ao grupo de tratamento e comparar com o seu contrafactual. Ao tirar a esperança no mundo verdadeiro, obtemos o resultado observado do grupo de tratamento, já que é justamente o valor do efeito médio de se atribuir tratamento ao grupo de tratamento, aquilo que de fato vamos observar. Mas perceba, podemos reescrever esse valor em termos dos resultados potenciais. Basta lembrar da seguinte fórmula: se D for igual a 1, na nossa fórmula original, temos que o resultado observado é igual a 1 vezes y1 mais 1 menos 1 vezes y0, que por sua vez é igual a y1 mais 0 vezes y0, que é igual a y1. Portanto, se D for igual a 1, então o resultado observado é igual ao resultado potencial associado a se atribuir o tratamento. Ou seja, ao ser atribuído o tratamento, o resultado observado do indivíduo é a realização do resultado potencial de receber o tratamento. Y é igual a y1. Iremos agora comparar os efeitos no subgrupo de tratamento do mundo verdadeiro e em seu contrafactual. Temos na primeira esperança o efeito médio de atribuir tratamento para o subgrupo da população designada ao tratamento, enquanto na segunda esperança temos o efeito médio de não se atribuir tratamento para este mesmo subgrupo, em um cenário contrafactual. Estamos comparando o resultado observado com o resultado contrafactual, que é o mundo paralelo que não atribuímos o tratamento. Como a esperança é um operador linear, podemos reescrever essa fórmula juntando os resultados potenciais numa esperança só. Essa expressão é o Average Treatment Effect on the Treated, ou ATT. É o efeito médio de tratamento nos tratados. Podemos considerar que o ATT é o ATE condicionado a D1. Agora que terminamos o grupo de tratamento, olhemos para o subgrupo de controle, novamente supondo que temos nossos poderes de ver contrafactuais. O grupo de controle, por ser controle, não é atribuído o tratamento, mas seu contrafactual recebe. Para não termos que inverter o sinal do efeito causal, vamos comparar o contrafactual contra o efeito observado dessa vez. Ao tirar a esperança no mundo verdadeiro, obtemos o resultado observado no grupo de controle, já que é o valor médio de não se atribuir tratamento ao grupo de controle. Por isso, podemos reescrever esse valor em termos dos resultados potenciais, novamente utilizando a seguinte fórmula. Se D for igual a 0, na nossa fórmula temos que o resultado observado é igual a 0 vezes y1 mais 1 menos 0 vezes y0. Por sua vez, é igual a 0 mais 1 vezes y0, que é igual a y0. Portanto, se D é igual a 0, então o resultado observado é igual ao resultado potencial associado a não ser atribuído o tratamento. Ou seja, não ser atribuído o tratamento, o resultado observado do indivíduo é a realização do resultado potencial de não receber o tratamento. Y é igual a y0. Temos na primeira esperança o efeito médio contrafactual de se atribuir tratamento para o subgrupo da população designada ao grupo de controle, enquanto na segunda esperança o efeito médio de não se atribuir tratamento para esse mesmo subgrupo. Estamos comparando o resultado contrafactual com o resultado observado, o tratamento contra o não tratamento. Como a esperança é um operador linear, podemos reescrever essa fórmula juntando os resultados potenciais numa esperança
só. Essa expressão é o Average Treatment Effect on the Untreated, ou ATU, o efeito de tratamento médio para os não tratados. Vamos pensar o ATU como um ATE condicionado a D igual a 1. Entretanto, na realidade, não temos como comparar os resultados potenciais, seja entre os subgrupos, seja na população como um todo. Os pesquisadores podem apenas observar o realizado entre o subgrupo, ou seja, atribuir o tratamento ao grupo de tratamento e não atribuir o tratamento ao grupo de controle. Com as esperanças, pode-se tirar um teste entre as médias dos resultados observados. Essa diferença é chamada de diferença simples de resultados observados, ou SDR. E aqui entram os efeitos causais novamente, pois podemos escrever o SDR em função deles, mas primeiro precisamos definir a probabilidade de se receber o tratamento. No nosso caso, vamos denotar essa probabilidade pelo símbolo π. Como temos 3 unidades no grupo de tratamento para 5 unidades na amostra total, a probabilidade de receber o tratamento é 3/5. Pela lei da probabilidade total, a probabilidade de não receber o tratamento é 1 menos 3/5, logo 2/5. As probabilidades não são importantes, pois como falamos anteriormente, podemos considerar o ATT como ATE condicionado a D igual a 1 e o ATU como ATE condicionado a D igual a 0. Tendo definido os termos, perceba que podemos escrever o ATE em termos do ATT e ATU. A expressão não diz nada mais que o ATE é igual à soma dos efeitos de tratamento para cada subpopulação ponderada pela probabilidade da atribuição dessa subpopulação. Agora, nosso objetivo é decompor essa expressão de modo que encontremos uma expressão do SDR em termos do ATE. Justamente que queremos, a partir do SDR, o que temos, chegar no efeito causal. Primeiro, vamos passar o ATE para a direita, do lado do igual. Para isso, vamos multiplicar por menos 1 nos dois lados. Portanto, multiplicamos por menos 1. Agora, basta passar o ATE para a direita. Queremos deixar o SDR apenas em função do ATE, ou seja, deixar o SDR na esquerda. Isso vai ser complicado, mas dá para realizar uns truques. Por exemplo, para qualquer expressão, a gente pode sempre somar um zero, que foi o que fizemos aqui. Vamos isolar o ATT junto ao ATU, para transformar isso em zero logo em seguida, ou tentar transformar isso em zero só para deixar o ATE. Vamos lá, vamos trocar o zero por ATTs. Então, é uma subtração de ATTs. Portanto, aqui é zero, então a gente só está acrescentando um zero. Vamos abrir o parênteses. Vou deixar o menos ATT para a esquerda e o ATT à direita, justamente para colocar eles em evidência. Agora, vamos colocar um menos π em evidência, menos ATU. Pronto, isolamos o ATT junto ao ATU e agora queremos que apareça o SDR. Mas não queremos mexer no termo que acabamos de criar, porque ele vai ser importante depois, nem mexer no ATE. Então, vamos abrir o ATT. Já falamos sobre os componentes do ATT, então não vou me alongar aqui. Mas fizemos isso, abrir o ATT, pois nele tem a esperança do resultado potencial de se atribuir o tratamento para a subpopulação que foi atribuído o tratamento. Ou seja, temos parte do SDR. Basta abrir os parênteses, aplicando a distributiva. Feito. Agora, basta passar a esperança que a gente quer para a esquerda da igualdade. Vamos limpar um pouquinho a tela porque está muito poluída. Pronto, agora está muito melhor. Agora, o que nos falta é subtrair dos dois lados da igualdade a esperança do resultado potencial de não se atribuir tratamento para a subpopulação que não foi atribuído tratamento, ou seja, o grupo de controle. Agora temos o SDR de um lado, ATE e uns termos a mais que separei para facilitar a visualização. Entretanto, colocamos o SDR em termos de resultados potenciais. Como estamos falando de subpopulações cujo resultado potencial associado à atribuição foi realizada, podemos ignorar e colocar os resultados em termos de resultados observados. E com isso, temos o que realmente observamos, decomposto no efeito causal mais umas partes. A simplificar, temos então o SDR, o ATE e outros termos. Mas o que são esses termos? O primeiro termo é a diferença entre o contrafactual do realizado no grupo de tratamento e o realizado no grupo controle. Se esse termo não é zero, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando comparamos a subpopulação que constitui o grupo de tratamento sem o tratamento, com o grupo controle, que também não tem o tratamento, se ainda apresentar um efeito, isso implica que há uma diferença sistemática entre os grupos. Quando a gente, então, faz a teste de média entre grupo de tratamento e controle, parte do efeito não pode ser explicada pela intervenção. Então, não estamos capturando o efeito causal. Vamos para um exemplo. Imagine que a gente quer testar o efeito de uma vacina contra o Covid na pandemia. O governo está conduzindo esse experimento e avisa a população para quem quer participar. Quem se voluntariar, recebe a vacina. O governo vai aplicando esse método até acabar o estoque de vacina, de modo que depois aplicam apenas placebos para um número suficientemente grande de voluntários para aparecer com o tratamento e servir como controle. Entretanto, depois de um tempo, é avaliado se os candidatos pegaram Covid nos últimos dias, se eles morreram, etc. e tal. O relatório diz que a vacina
vacina é extremamente ineficiente. Tem muitas mortes, muitas pessoas ficaram no hospital. Você confiaria nesse experimento? Você sabe qual é o problema dele? Perceba, quando o governo faz esse esquema de quem participa recebe, ele sofre de um problema de autoseleção. Ou seja, as pessoas que vão atrás da vacina vão ser primordialmente aquelas que têm maior risco de pegar a doença ou de morrer com ela. Ou seja, no grupo de tratamento tem sistematicamente pessoas que estão mais predispostas a pegar o Covid, a morrer do Covid. Portanto, isso que a gente chama de viés de seleção. Porque como a maior parte da fila do tratamento está sendo capturada as pessoas que têm comorbidades e que estão mais predispostas a morrer de qualquer modo, então quando comparado com os finais, o pessoal final da fila, né, que quer uma vacina, é de se esperar que os últimos da fila sejam aqueles que não estão tão preocupados assim comparado relativamente às pessoas que estão na frente. Por isso, o SDR não captura o ATE. Em linhas gerais, o viés de seleção acontece justamente quando não é realizado a aleatorização de maneira apropriada, de modo que os grupos de tratamento e controle não estão balanceados em termos de covariáveis. Isto é, os grupos não são sistematicamente parecidos na média e, portanto, não são comparáveis. Agora, para o segundo termo, foque na diferença entre o ATT e o ATU. O que isso quer dizer? Ambos capturam o efeito de tratamento, mas para subpopulações diferentes. Se estamos incorrendo no viés de seleção, então os grupos não são comparáveis. Se não são comparáveis, então o efeito de tratamento para cada subgrupo será diferente por construção. Portanto, teremos efeitos heterogêneos. Voltemos ao exemplo das vacinas. É de se esperar que as pessoas do grupo de tratamento vão ser aquelas que mais precisam da vacina e também as mais propensas a morrer ou ficar hospitalizadas independente da vacina. Enquanto é de se esperar que menos pessoas desse tipo no grupo controle. Até porque, se você não é do grupo de risco, você não vai ter tanta pressa para receber a vacina, etc e tal. Portanto, se não fosse dado a vacina para o grupo de tratamento, as mortes e hospitalizações ainda seriam mais altas. Enquanto se tivéssemos dado a vacina para o grupo controle, na média se esperaria menos mortes e hospitalizações. Perceba, o ATT é diferente do ATU. Logo, temos efeitos heterogêneos consequentes da autoseleção na participação do experimento. Neste caso, estamos incorrendo num viés de heterogeneidade. Perceba, este viés é uma consequência de efeitos diferentes entre subgrupos, entre as subpopulações. Teríamos um ATT diferente do ATU quando essas subpopulações apresentam diferenças sistemáticas. Na média, eles não são iguais. Sim, podemos decompor o SDR em ATE e nos viés, que estão aqui nomeados, bem bonitinho. Viés de seleção e viés de heterogeneidade. Um jeito de não esquecer é: quando a atribuição de tratamento não é exógena, você incorre nesses dois vieses. Então, lembre para a vida, um estimador com endogeneidade é um estimador viesado. Nosso objetivo é sempre mitigar ou eliminar completamente o problema da endogeneidade. Temos que satisfazer as hipóteses do Gauss-Markov. No caso, queremos satisfazer a hipótese da média condicional do erro ser igual a zero, também conhecida como exogeneidade estrita. Podemos então descrever ou escrever a decomposição da seguinte maneira. Portanto, simplificar o SDR em apenas dois componentes, o ATE e os vieses. Eu sei que esse modelo pode parecer abstrato, mas ele serve para identificar quando estamos incorrendo em endogeneidade e como sair dela. Quais são as técnicas que temos que usar, o que teremos que fazer para sair do problema de endogeneidade. Por isso é importante aprender esse modelo. Aprendemos que o SDR é igual a ATE mais os vieses. Mas é possível fazer com que o SDR seja igual ao ATE? Afinal, é isso que queremos. Saber se a vacina que causou menos mortes, se foi a aspirina que melhorou a dor de cabeça, se essa ou aquela política que aumentou a renda do país. Queremos saber responder à pergunta do porquê. E para nossa felicidade, sim, é possível. Mas lembre-se, nada nessa vida é de graça. Para estimar o ATE, precisamos adotar algumas hipóteses, e algumas delas não são passíveis de serem testadas empiricamente. Ou seja, você tem que argumentar a credibilidade dessas hipóteses no cenário estudado. Sempre tem como falsear seus experimentos, mas nunca confirmá-los. Apenas se falha em rejeitar a hipótese nula e ou aumenta seu grau de confiança no resultado. Há um aumento na sua probabilidade posterior, frente a novas evidências. Então aqui não tem milagre, tem ciência, e a ciência é feita na base de teorias, modelos, evidências e argumentação sólida. Não à toa que o uso desses modelos de inferência causal, baseado no modelo de resultados potenciais, é chamado de revolução da credibilidade. Aqui um artigo do English e do Pischke comentando sobre essa revolução no uso da econometria empírica. É um artigo muito interessante e recomendo fortemente.
Vamos fazer hipóteses de modo a poder transcrever os dados observados na linguagem de resultados potenciais. Então vamos às hipóteses. A nossa primeira hipótese causal é a Stable Unit Treatment Value Assumption, ou SUTVA, que na verdade são duas hipóteses em uma só. São essas. Primeiro, a não interferência. As unidades não interferem uma nas outras. A atribuição de tratamento de uma unidade não afeta o resultado de outra. E 2, só há uma versão do tratamento. Pensemos no tratamento como binário, ou seja, a aspirina e a não aspirina. Outro jeito de falar é que a SUTVA é a hipótese de que o valor de Y para o indivíduo I, quando exposto ao tratamento T, será o mesmo independente do mecanismo de atribuição de T para o indivíduo I dos tratamentos que os outros indivíduos receberem. Então, com o SUTVA podemos escrever o resultado potencial da iésima pessoa em termos apenas do tratamento dessa pessoa. Isto é, se a gente quer ver o resultado esperado, do indivíduo I, quando se atribui o tratamento Dzinho, vai ser igual à esperança do resultado potencial de se atribuir Dzinho. Você não precisa mais colocar o subscrito I, que a gente está vendo o resultado unicamente desse indivíduo, que a gente sabe que não tem spillovers. Hipótese 2, consistência. O resultado potencial do tratamento D igual a Dzinho, ou seja, o YDzinho, é igual ao resultado observado se o tratamento dado foi D igual a Dzinho, ou seja, Y igual a YD, se D é igual a Dzinho, para qualquer Dzinho. Essencialmente, estamos dizendo que no resultado potencial em que você recebe o tratamento Dzinho, quando você, na realidade, recebe o tratamento Dzinho, o resultado observado é justamente a realização do resultado potencial. Portanto, para qualquer atribuição de tratamento, o que foi realizado é o resultado potencial de quando você é atribuído este tratamento. No caso binário, a gente tem essa seguinte expressão que a gente já conhece, que é a de baixo. Quando D igual a 1, temos que o resultado observado é o resultado potencial de receber o tratamento. Quando D igual a 0, temos que o resultado observado é igual ao resultado potencial de não receber o tratamento. Por isso, D igual a 0, não receber o tratamento, D igual a 1, receber o tratamento. Prestem atenção, essa é a hipótese fundamental do nosso modelo. É essa que queremos sempre que seja satisfeita, que é a hipótese 3, independência. A atribuição do tratamento é independente em relação aos resultados potenciais. Portanto, a atribuição do tratamento é aleatorizada. É como se fosse um sorteio. A independência aqui, então, é estatística. Estamos meramente assumindo que a atribuição do tratamento não é endógena. Então, não estamos pré-selecionando características para os grupos do nosso experimento. Lembre, se você quer estimar o ATE, sua atribuição de tratamento tem que ser um sorteio, tem que ser aleatorizada. Porque, como disse para lembrarem para a vida, um estimador com endogeneidade é um estimador biesado. Agora temos uma versão mais fraca, que é a hipótese 3, a versão mais fraca seria a ignorabilidade, ou Conditional Independence Assumption, CIA. Para os covariáveis X pré-tratamento, a atribuição de tratamento é independente dos resultados potenciais. Ou seja, entre as pessoas com o mesmo valor de X, podemos pensar o tratamento D como sendo atribuído aleatoriamente. Temos nossos resultados potenciais, que são independentes estatisticamente D, condicionados a essas covariáveis X. A ignorabilidade é uma flexibilização, até porque completa independência é uma hipótese muito forte. E para isso você tem que ter um argumento muito bom para afirmar independência. Agora, a ignorabilidade meramente diz que você selecionou um grupo de controles na sua amostra e ao controlar por essas variáveis, neste segmento onde tem esses controles, quando você controla por essas variáveis, nesse segmento, a atribuição do tratamento é aleatória. Então, sei lá, para um extrato da população de tal idade, de tal gênero, tal classe social, tal renda, tal número de anos de educação, tal número de filhos, para este extrato e somente esse extrato, aí a atribuição é aleatória, não necessariamente da população como um todo, mas gostaríamos de independência e não ignorabilidade. Hipótese 4, positividade ou common support. Essencialmente, essa hipótese afirma que para todo valor de X, a atribuição de tratamento não foi determinística. A probabilidade de D igual a Dzinho, condicionada a X igual a Xzinho, tem que ser maior que zero para qualquer valor de Dzinho e qualquer valor de X. Se para alguns valores de X o tratamento fosse determinístico, então não teríamos valores observados de Y para um dos grupos de tratamento para esses valores de X. Essa hipótese vai ser importante para algumas formas de estimar o ATE e ATT de forma bem específica, como por exemplo usando propensity scores. Mas não iremos comentar isso aqui. Via de regra, é bom que essa hipótese seja satisfeita, mas não é estritamente necessário. Com todas as hipóteses na mesa, vamos juntá-las e derivar o efeito médio de tratamento. Você fez seu experimento, é feito duplo cego. A amostra foi coletada de maneira aleatória, assim como a atribuição de tratamento foi randomizada. E não foi você que fez esse processo, só está analisando os grupos para eliminar os vieses. Você extrai do seu experimento esse valor dos resultados observados dos subgrupos da sua amostra. O que isso diz? Você está fazendo um teste de médias, olhando para o valor médio observado para os grupos que receberam tratamento Dzinho e que as covariáveis têm o valor Tzinho. Aqui apresenta seus controles.
Se a súltima vale, então temos que a esperança do resultado observado do IES no indivíduo é igual ao resultado observado, graças à independência da atribuição a uma unidade em relação à outra. Tomando que a hipótese da consistência vale, temos que atribuir o tratamento Dzinho é o mesmo que realizar o resultado potencial associado à atribuição de Dzinho. Se vale a hipótese da independência, temos que, como a atribuição de tratamento é independente de demais fatores, o valor dessa esperança é igual ao seu valor incondicionado, que é o que significa ser independente estatisticamente. É um resultado dessa independência. Ou seja, assumindo que nossas hipóteses causais valem, chegamos na seguinte igualdade: a esperança do resultado observado de IES no indivíduo condicionado ao tratamento Dzinho e das covariáveis Xzinho é igual à esperança do resultado potencial da realização do tratamento Dzinho. Assim conseguimos escrever os resultados observados na amostra em termos dos resultados potenciais populacionais. Consequentemente, e principalmente, se a hipótese de independência vale, ou seja, se a atribuição de tratamento for aleatorizada na amostra, então temos o seguinte resultado, ou seja, o diferencial de resultados potenciais para a subpopulação que foi atribuído tratamento vai ter em média o mesmo valor que o diferencial de resultados potenciais para a subpopulação que não foi atribuído tratamento. Isso se deve ao fato de como a atribuição é independente dos resultados potenciais, condicioná-los a D ou não condicionar dá em média o mesmo valor. Portanto, quando a atribuição de tratamento é aleatória, então o viés de heterogeneidade é zerado. O viés de heterogeneidade, como definimos antes, é simplesmente a probabilidade de não receber o tratamento multiplicado pela diferença do ATT pelo ATU. Mas como vale a independência, então condicionar em D igual a 1 ou em D igual a 0 é indiferente. O diferencial de resultados potenciais é o mesmo, então podemos dizer que o ATU é igual ao ATT. Então vamos fazer essa substituição. Simplesmente troquei o ATU por ATT, que vai ser zero. Evidentemente, o viés de heterogeneidade é zerado quando a independência vale. Assim como, quando a atribuição de tratamento é aleatória, então o viés de seleção também é zerado. O viés de seleção é igual ao resultado médio contrafactual do grupo de tratamento menos o resultado médio observado no controle. Como vale a independência, novamente, condicionar o resultado potencial a qualquer valor de D é indiferente, justamente por isso que é independente. Portanto, o viés de seleção vai ser igual ao diferencial da esperança do resultado potencial de não se atribuir tratamento de maneira não condicionada, que vai ser igual a zero. Portanto, viés de seleção, quando a atribuição de tratamento é aleatória, também é zerado. Consequentemente, da nossa expressão, do SDR em ATI e nos vieses, com as hipóteses causais, súltima, consistência e independência, dando ênfase em particular na aleatorização da atribuição do tratamento, temos que os vieses vão ser zerados. Portanto, o SDR vai ser igual ao ATI. Então, se você está montando um experimento e faz o processo de amostragem correto, aleatorizado, duplo cego, com atribuição de tratamento randomizada, você pode assumir que a hipótese de dependência vale e que, portanto, a diferença de média entre os grupos é justamente o efeito de tratamento médio. Mas note, não temos como provar que a independência realmente foi satisfeita, uma vez que não temos os resultados potenciais dos indivíduos, temos apenas os resultados observados. O que você pode fazer é falsear seu experimento. Por exemplo, se independência vale, então para qualquer covariável que você selecionar na média, os grupos vão estar balanceados em termos dessas covariáveis. Então, se você fizer um teste de média em relação a essas covariáveis, a diferença entre essas covariáveis, entre os grupos, não pode ser estatisticamente significativa. Se você rejeita a hipótese nula desse teste, isso implica que um grupo tem sistematicamente mais de uma variável em específico do que em outro, o que implica, por sua vez, que a aleatorização não foi bem feita e talvez estejamos incorrendo no viés de seleção. Para resumir tudo isso, vamos para um exemplo. Suponha que você tenha acesso aos resultados potenciais de cada unidade no seu experimento. Para simplificar, vamos considerar apenas 5 indivíduos, A, B, C, D e E. A, C e E receberam tratamento, enquanto o resto não. A e E melhoraram com o remédio, enquanto C melhoraria independente do remédio. B melhoraria com o remédio, ou seja, contrafactual, em que recebesse o tratamento, teria melhorado, mas como não recebeu, não melhorou. Já D não iria melhorar independente do remédio, o caso oposto de C. Dado esses valores, a esperança do resultado potencial de receber o tratamento é 4/5, ou 0,8. Agora, a esperança do resultado potencial de não receber o tratamento é 1/5, ou 0,2. O ATE, que é a diferença entre a média desses resultados potenciais, é 0,6. Ou seja, se dermos para a população no geral, em média, apenas 60% dela vai melhorar a dor de cabeça. Que fique claro que é em média, não estamos afirmando sobre casos individuais. Agora, olhemos para os subgrupos separadamente. Começamos pelo grupo de tratamento. Aqui temos nossos 3 indivíduos, nossas 3 unidades, que então a
a esperança do resultado potencial de receber o tratamento no grupo de tratamento é 1. Ora, a esperança do resultado potencial de não receber o tratamento no grupo de tratamento é 1/3, ou seja, mais ou menos 0,3. Portanto, o ATT, que é o diferencial entre esses dois valores, é mais ou menos 0,67. Agora vamos olhar para o grupo de controle, que só tem 2 unidades. A esperança do resultado potencial é 1/2, portanto, meio. Agora, a esperança do resultado potencial de não receber o tratamento. Agora, a esperança do resultado potencial de não receber o tratamento no grupo controle é 0. Então, o ATU vai ser meio, que é o diferencial entre esses dois resultados potenciais. Agora que temos o ATE, ATT e ATU, podemos calcular os componentes da expressão da decomposição do STR. Temos o ATE, falta agora calcular os vieses. Vamos começar com o viés de seleção. Primeiro, o contrafactual do grupo de tratamento é 1/3. Observado do grupo controle é 0, portanto, viés de seleção é exatamente 1/3. Agora, olhando para o viés de heterogeneidade, comecemos pela probabilidade de receber o tratamento. Já como a gente deu o tratamento para 3 indivíduos, num grupo de 5 indivíduos, então a probabilidade de você receber o tratamento é 3/5. Portanto, a probabilidade de você não receber o tratamento é 1 menos isso, 2/5, pela lei da probabilidade total. O ATT é igual a 2/3, enquanto o ATU é igual a meio. Portanto, o diferencial entre esses dois vai ser 1/6. Agora, para calcular o viés de heterogeneidade, a gente vai ter que multiplicar a probabilidade de não receber o tratamento por esse diferencial. Portanto, 2/5 vezes 1/6, 1/15. Como disse, o viés de heterogeneidade é 1/15. Com o valor dos dois tipos de vieses, conseguimos calcular os componentes do SDR, que são os vieses, e o ATE, que é a decomposição ATE nos dois vieses, podemos agrupar em vieses. No caso, o SDR vai ser igual a ATE mais 1/3 mais 1/15. No caso, ATE mais 2/5. Portanto, os vieses equivalem no total a 0,4 e, portanto, ao fazer um teste de médias entre grupo de tratamento e de controle, estamos superestimando o efeito verdadeiro. Pela decomposição dos resultados observados na ATE e vieses, temos que o SDR é igual a ATE, que é 0,6, mais vieses, que é 0,4. Exatamente. Portanto, o SDR vai ser igual a 1. Neste caso, comprovamos que estamos superestimando. A tabela que nos foi provida foi a seguinte. Temos as unidades do nosso experimento, os resultados potenciais associados às possíveis atribuições de tratamento e atribuição de fato. Entretanto, na realidade, teríamos apenas o seguinte: as unidades, os resultados observáveis dessas unidades e sua atribuição de tratamento de fato, se foram atribuídos ao grupo de tratamento ou de controle. Perceba, na vida real não é disponível ao pesquisador os resultados potenciais. Não temos como acessar o valor contrafactual de uma unidade após a sua atribuição de tratamento. Assim, se lhe for disponível apenas essa tabela, você não teria como saber dos vieses que foram incorridos na pesquisa. Portanto, o resultado médio observado no grupo de tratamento foi 1, enquanto o resultado médio observado no grupo de controle foi 0. Portanto, o diferencial entre esses dois subgrupos é exatamente 1. Logo, o STR é igual a 1, como demonstramos anteriormente. Entretanto, perceba com os dados observados, não conseguimos concluir a superestimação. Espero que com este exemplo tenha ficado claro a importância da aleatorização, além de solidificar os conhecimentos ensinados. É isso, grato, até a próxima.